Olá pessoal, sejam bem-vindos ao terceiro episódio do Cloudcast, um podcast dedicado a trazer mais notícias sobre o mercado de tecnologia. E no programa de hoje, nós vamos falar sobre Omnichannel e os desafios da comunicação corporativa. Para essa conversa, nós convidamos a Sigma Telecom, que é a nossa parceira na área de Omnichannel e também de comunicação. E ao meu lado estou com a Pietra, que é a nossa gerente de comunicação aqui da Winoff. Bom dia, Pietra. Bom dia, pessoal. Já quero passar a bola apresentando aqui a Mari e o Conrado. O Conrado, ele é head de colaboração na Sigma. Ele já atua nessa área há mais de 15 anos. E a Mari, ela é executiva de contas da Sigma. Tem vários cases, então hoje a gente vai conversar para vocês conhecerem mais sobre eles, sobre alguns projetos, algumas novidades que estão por vir. Então, Conrado e Mari, pode ficar à vontade para se apresentarem. Bom dia, pessoal. Como o Pedro comentou, atuo nessa área já de comunicação e colaboração já tem um bom tempo. Tenho esse desafio de alavancar cada vez mais negócios, mais projetos, né, inovadores com a Sigma Telecom, que já é uma empresa muito consolidada no mercado de comunicação, de tecnologia, né? Uhum. Agora entrando em outras verticais também, né? Uhum. Com bastante relevância, como cibersegurança, infraestrutura. Legal. Né? Então, temos esse desafio agora, né? De acompanhar essa evolução toda de comunicação que a gente percebeu nesses últimos anos, principalmente, né? Então, tem bastante coisa pela frente, a gente quer trazer bastante novidade para o mercado. Bacana. Né? Então, vamos lá, vamos bater um papo, vamos mostrar algumas coisas para vocês. Show. É isso aí. Legal, Mário, pode ficar à vontade para se apresentar, a gente quer conhecer mais sobre você também. Legal. Obrigada, pessoal, pela oportunidade de a gente estar aqui junto, né? Que agradece. Falando sobre um tema que a gente ama. Eu sou Mari Toledo, executiva comercial há 20 anos, apaixonada por Customer Experience, por jornada do cliente, né? A gente vai falar também um pouquinho aí sobre estratégias, o que tem de novo no mercado, para os nossos clientes abordarem aí o atendimento e trazer uma experiência mais assertiva, né? Tenho grandes cases para contar e a gente vai seguir juntos aqui, conversando mais um pouquinho. Legal. E eu tinha pensado a gente começar conversando um pouco de que há muitas décadas, né, a comunicação era ali, a forma telefônica analógica, né, então a internet chegou e mudou tudo. Mas algumas coisas permaneceram, algumas atualizações aconteceram, e eu queria que vocês contextualizassem mais sobre isso, até mesmo para quem está assistindo entender sobre o que a gente vai conversar aqui, né, sobre o que eles vão poder aprender, o que vai solucionar para eles. Então, a gente pode começar vocês deixando mais claro esse cenário para a gente, por favor. Uma coisa ficou muito evidente, assim, né, nesses últimos anos, com principalmente a chegada como você comentou, né, a chegada da internet principalmente nesse mundo de comunicação, principalmente, né, o pessoal utilizando muito mais mídias sociais, né, e-mail, né, para se comunicar. Então, assim, nesses últimos anos, principalmente falando, infelizmente, de um avanço tecnológico que houve por conta de pandemia, né, as coisas acabaram acelerando. Né? Então, hoje você vê as empresas muito mais preocupadas em realizar atendimentos através de canais digitais, né? Mídias sociais, e-mail, webchat, né? Do que propriamente dito por voz. Né? Então, a gente fala que dificilmente hoje você vai encontrar projetos em que o cliente queira, né? ou vislumbre somente um projeto voltado para telefonia, né? Para um PABX convencional, né? Isso já mudou bastante, né? As coisas aceleraram muito nos últimos anos. Então, o pessoal tem investido muito, tem se preocupado muito com essa relação de atender muito mais e muito melhor o seu cliente através de canais digitais, através de mídias, né? Sim. Então, você vê, por exemplo, no mercado soluções aí com muito voltadas, principalmente no mercado brasileiro, né, mas muito voltadas para atendimento de WhatsApp, por exemplo, né? O Brasil é líder no consumo de WhatsApp, no uso de WhatsApp no mundo, né? Então, isso potencializou muito e obrigou muito as empresas a buscarem essa evolução, né? A se reinventarem, né? Sim. Então você sai de um mundo onde você tinha uma tecnologia de telefonia, né, de atendimento telefônico
TDM, né? Analógico, digital, enfim. E muito mais agora soluções muito voltadas para VoIP, né? Principalmente para VoIP, pensando em mobilidade dos seus colaboradores, né? Dos seus usuários. Muito voltada para atendimento de mídias, como a gente tem comentado, né? Você começa a ouvir com muito mais frequência hoje, né? Tem uma solução omnichannel, né? Contrate aqui uma solução omnichannel, né? Coisas que você não tinha isso antes. Então, esse avanço tecnológico nos últimos 3 anos aí mudou muita coisa, né? Sim. Muita coisa. Legal. E Conrado, assim, né? Até pra gente entender, na sua opinião, assim, quais são os melhores benefícios, assim, que uma empresa pode ter quando ela adota uma comunicação mais eficaz aí, né? Que nem você mencionou, atender na parte de telefonia, WhatsApp, quando ela consegue integrar esses pontos de comunicação. Como que você vê assim, um benefício de uma empresa que traz isso? Eu acho que o principal ponto disso é uma maior abrangência dos teus clientes, dos teus consumidores, né? Digamos assim. Então, as coisas evoluíram, né? E quando você abre, por exemplo, para essas mídias também, né? O atendimento, você tem uma abrangência muito maior, porque hoje, quem pega um telefone hoje e liga para alguma empresa para tirar uma dúvida? Se ela tem um WhatsApp divulgado, você vai no WhatsApp ou você liga? WhatsApp, 100%. Então, você busca um canal, né? Desenvolvido, pensado em mídias sociais, e a sua abrangência ela aumenta. Sim. O legal disso é que, além de você aumentar essa abrangência, você aumenta também a produtividade do lado do teu colaborador, né? Do seu atendente. Sim. Então, a gente faz uma conta que é muito viável, assim, digamos, né? Antes você tinha, por exemplo, uma PA de atendimento de um call center, por exemplo, de um saque, né? Em que ela tirava uma dúvida, por exemplo, de um usuário, de um cliente, digamos assim, né? Certo. Ela faz um atendimento por vez, certo? Você não Sim. consegue falar com mais de uma pessoa por telefone. Se essa pessoa está fazendo um atendimento por mídias, por exemplo, a gente estima que de 6 a 10 atendimentos simultâneos ela possa fazer sem que ela perca realmente a produtividade, o fio, né, de raciocínio de cada um desses atendimentos. Porque um atendimento omnichannel, você enfileira esses atendimentos, né, independente da mídia que for, como se fosse voz. Sim. Né, como se fosse uma solução de voz. Só que você consegue fazer mais de um atendimento simultâneo. Né? Então você tem uma produtividade muito maior do lado do teu atendente, né? Desse atendente de call center, por exemplo, que não é um call center, né? Mas você tem uma produtividade muito maior porque ele faz muito mais atendimentos simultâneos do que, por exemplo, voz. Não significa que os projetos não surgem, né? Que demandas não surgem, que não há necessidade de você fazer um atendimento por voz também. Por isso que é um atendimento omnichannel, né? Por isso que ele é multicanal. Então você atende por voz e atende por mídias sociais também, né? Então apoia muito, né, essa produtividade dos colaboradores, dos atendentes, e você tem uma abrangência muito maior do mercado, dos seus clientes, dos seus consumidores, né? Sim. Porque você consegue atender de qualquer mídia, né? Não, legal. E realmente, né, é uma evolução, né? Então, tipo, antigamente era só por telefone, porque até o que a tecnologia tinha, né, disponível na época, né? É isso aí. E agora a gente tem N possibilidades, né? Mari e Conrado, eu acabei de receber a notícia de que entraram alguns empresários, agora depois que a gente tinha começado aqui a conversa. Então, eu vou fazer uma pergunta para vocês, me colocando no lugar deles, tá? Eu tô aqui, comecei a assistir essa live e não entendi exatamente sobre o que é, mas entendi que é sobre comunicação. Como a minha empresa pode ser ajudada através do que vocês oferecem? Quem sou eu hoje nesse mercado que eu vou me identificar com a resposta de vocês, dizer, nossa, eu preciso entrar em contato com eles, realmente, eu preciso desse serviço. O que de diferencial teria que eu iria escutar e pensar, poxa, preciso deles agora? Mari.
Um desafio tanto, né? Então. Na verdade, um desafio da comunicação, né? É muito comum, inclusive a gente vai falar um pouquinho de contexto, né? De conceito daqui a pouco sobre isso. Porque, assim, muitas empresas, ela tem toda uma estrutura preparada, né? Sim. A gente olha para várias verticais e falta ali desenhar a jornada do cliente, né? Então, assim, de onde vem seu dinheiro? O seu dinheiro vem do seu cliente. Né? Então, para isso, você tem que ter um atendimento especializado, você tem que ter técnicas, né? Você tem que estar preparado para esse atendimento. Sim. Né? Então, às vezes, a empresa é uma empresa incrível, né? A gente tem aí várias verticais aí de empresas que a gente não vive sem, como, por exemplo, companhias aéreas, e que, de repente, eles pecam em algumas coisas porque falta o olhar no cliente. Sim. Falta o foco ali de pensar como eu gostaria de ser atendido, né? E aí existem várias técnicas que podem ajudar para isso. E uma delas é a plataforma de atendimento, que vai te ajudar num todo, né? Sim. E é isso o que o SmartCore tem de especial, integrando todos esses canais de atendimento. Eu acho muito legal a gente falar bem sobre isso aqui, porque um podcast, né, inclusive é uma coisa que é recente se comparado, né, a toda essa estrutura de rede social, enfim. Mas como que as pessoas assistem? Eu sempre me pergunto muito antes de gravar. Como é que as pessoas que estão lá assistindo agora, o que elas estão fazendo? Como elas estão vivendo? Talvez é lavando uma louça. Talvez é preenchendo aqui uma planilha, vou deixar aqui o podcast rolando. E não é um público específico, pode ser qualquer pessoa que tenha qualquer entendimento. Então, tem ali pessoas que estão escutando, talvez não entenda exatamente de tecnologia, mas parou e escutou falando, poxa, o meu cliente precisa de um cuidado. Sim. Todas as empresas precisam ter essa consciência, né? Verdade. Uma coisa que é muito importante nessa mudança, digamos assim, né, desse processo dentro da empresa. A empresa ela tem que estar muito preocupada em atender o cliente da melhor forma possível, né? E atender com a maior agilidade possível. Então, a gente sabe, nós somos prestadores de serviço, nós somos fornecedores de uma solução, mas nós também somos clientes. Sim. Né? Então, de uma série de serviços por aí, produtos. Cara, e a gente sabe que a gente não gosta de ficar esperando. Exato. Nós não gostamos de ficar esperando. Então, tem um trabalho que a gente faz também, que é muito importante, nós nos colocarmos sempre na posição do cliente. Então, a gente sempre tenta... E vocês depois vão perceber, se o pessoal reproduzir para a gente algumas imagens, alguma coisa assim, mas vocês vão perceber que assim, o próprio desenvolvimento do nosso produto ele é muito voltado, né, para que seja o mais intuitivo possível. Porque a gente entende que a pessoa que está lá do outro lado, né, que é o usuário, que é o usuário, que é o consumidor da solução. Eu acho que é melhor deixar para a gente... depois a gente fala sobre, a gente vai falar sobre o produto. Mas a gente tem que estar muito preocupado com essa agilidade no atendimento, sabe? Sim. A gente tem que estar muito preocupado com esse processo de atendimento. E isso é um desafio para as empresas. Está sendo um desafio para as empresas. E assim, o arroz com feijão não funciona mais. O básico não funciona mais. A gente está na era da experiência do cliente. Né? Então, você tem que ter um olhar, você tem que colocar o cliente no centro das atenções, personalizar os atendimentos. Né? Ele tem que se sentir atendido com as suas necessidades, e para isso é ideal que você tenha estratégias bem preparadas. Né? E até porque hoje a gente está falando de um mercado que ele vai consumir o que for melhor para ele. Né? É tudo muito visível, né? Isso. Hoje você vê muitas formas de tudo que está acontecendo. Se você faz o básico, você sabe que tem ali muitas outras pessoas fazendo coisas muito elaboradas. E elas estão expondo isso a todo tempo, né? Então, se você fica para trás um pouco... Você perde uma fatia de mercado. Exatamente. E quando você, por exemplo, elabora, né, pensa nesse atendimento todo, nessa mudança de fluxos de atendimento, né, nessa experiência toda para o teu cliente, né, a gente sabe também que às vezes quando você chega com algo muito elaborado também atrapalha. Sim. Né? Então, por exemplo, você responder questionário num chatbot, às vezes isso pode ser... Pode não pegar bem. E o cara pode cancelar a venda ali na hora mesmo. Assim, acho que são diferenciais interessantes, assim, sabe? Você poder posicionar um produto e você poder dar prestar algo consultivo, sabe? Sim. Para a empresa, para o teu cliente, sabe? Então, assim, você entender realmente do ramo, você cair dentro daquela estrutura, sabe? Você indicar o que seria o melhor para o atendimento dele.
Eu acho que isso é muito legal. A gente percebe que já existe, né, um movimento já para que as empresas por buscar soluções. A gente entende e a gente percebeu também no mercado uma necessidade das empresas de que mas uma mudança, digamos assim, né, esse desejo deles por soluções. A gente estava comentando um pouco antes, né, Newton, não existe mais a grande necessidade de grife nas soluções também. Então, assim, a gente sabe de soluções que são extremamente caras, que são soluções muito robustas, muito completas, mas a gente também entende que as empresas não estão buscando mais tanto assim a grife. Não é o foco, né? Estão atrás de soluções que sejam realmente customizáveis, estão atrás de soluções que sejam muito modulares, que sejam flexíveis, né? Que não deixem de ser robustas, né? Porque existem muitas soluções robustas também, mas as empresas estão procurando por facilidade. Sim. Tá? Estão buscando por modernidade, por inovação, por soluções que não sejam mais tão engessadas, muito por conta do que a gente estava conversando antes. Essa mudança, essa agilidade que houve, né? Na evolução das tecnologias voltadas para esses canais de atendimento, sabe? E até muita informação ao mesmo tempo, né? Exato. Hoje a gente está ali o tempo todo recebendo muita informação, vendo muito vídeo, vendo muito tudo. E daí se eu pego uma coisa que é muito complicada, poxa, eu preciso de agilidade, tudo muito claro, não precisa ter muita coisa mostrando para não me confundir, para não perder meu tempo. Hoje o principal medidor é o tempo, né? Exato. Reduzir o tempo de qualquer coisa que o seu cliente precise é o maior valor que a gente consegue entregar, né? Exatamente. E existem estratégias para ajudar, né? A própria plataforma, ela é uma estratégia que vai poder te ajudar, né? A neurociência está aí para nos ensinar e para nos ajudar a como atender o nosso cliente melhor. PNL vem aí ainda mais para agregar tudo isso, né? Então, a gente está junto, consolidando todas essas caixinhas para trazer uma experiência incrível para o cliente, personalizada e por aí vai. Não, legal, até vou pegar esse gancho, porque, como você mencionou, né, essa parte envolve muito a cultura, e olhando para a liderança, né, tive empresas que acabam realmente tendo uma cultura um pouco mais tradicional, vamos colocar assim, né, e eu acredito que parte dessa mudança tem que ser partir da liderança, e então tem muita, digamos assim, envolvimento com o mindset mesmo da empresa, a cultura, né. Até diante disso, queria ver contigo, Conrado, na sua opinião, como que essas empresas estão se organizando na parte da cultura para, poxa, não, vamos tentar uma tecnologia nova, vamos conhecer aí, tentar mudar a nossa abordagem de atendimento, está tendo bastante aceitação na parte de cultura da empresa, como que eles estão se organizando? Exatamente, né? As empresas, elas têm passado por essa evolução, né? Por essa mudança de mindset que você comentou, né? Elas têm buscado cada vez mais soluções que proporcionem atendimento ágil, atendimento simples, né? Que não perca a gestão de tudo isso que é feito, assim. Então, muitos projetos, muitas empresas nos procuram, né? E procurando soluções, pedindo soluções que sejam muito voltadas para o atendimento, que sejam muito voltadas para esse atendimento multiplataformas, né? Sim. E que traga realmente essa agilidade para o atendimento do cliente dele. Gerações mais novas estão aí, né? E são gerações acostumadas a não esperar. Sim. Né? Então, o principal desafio, eu acho, é você atender o seu cliente da melhor forma possível, da forma mais rápida possível. Né? Sim. Então, isso tem se tornado um dos motores, digamos assim, dessa evolução tecnológica, né? Você tem que estar sempre correndo atrás, né, de soluções que atenda da melhor forma possível o teu cliente. Mais rápido, com o número de informações, não diria necessárias, mas com o número de informações suficientes, né, completas, para que você atenda sempre da melhor forma. É isso que eu tenho percebido, né? Evoluiu muito rápido, né? Sim. E a gente tem mais um pouco à frente a gente vai comentar sobre isso, mas a gente tem uma solução pensada nisso, sabe? Isso é muito legal. Legal.
Tá, eu queria te fazer uma pergunta para o Conrado, para a Mari, quem se sentir mais à vontade, do Ricardo. Quais são as tendências futuras da comunicação corporativa e no atendimento ao cliente, que os líderes empresariais devem estar atentos? A gente vai falar um pouquinho sobre o Omnichannel, mas eu vejo que nem é mais uma tendência, né? É uma necessidade, né? Então, assim, a gente já vai ali procurando insights, tem que colocar o cliente no foco do atendimento, e para isso a gente precisa ter as estratégias que a gente conversou agora há pouco, né? Não é mais um acessório, né? Não, não é mais um acessório, passou pelo a ser contrário. quase o básico. Exatamente. Necessário. Exatamente. É uma necessidade. A gente passou por um período, né, que muita coisa se tornou online, remota, né? Você de casa, né? De dentro de casa você tinha que fazer tudo, né? Você tinha que fazer compras para sua casa, você tinha que trabalhar, você tinha que seguir uma vida, né, em um novo normal, né? E esse período ele acelerou demais as coisas, né? Então as empresas, os prestadores de serviço, né, empresas de varejo, né, vendendo seus produtos, vendendo seus serviços, continuando com seus serviços, né, tiveram que se readequar. Não é mais uma tendência, né? A tendência, eu diria que essa tendência surgiu lá antes da pandemia um pouco, né? De cada vez mais você ter essa disponibilidade de atendimento independente do que for, independente de onde for, né? Então você tem que estar sempre pensando em mobilidade, você tem que estar sempre pensando em vários canais de atendimento, porque hoje o seu cliente ele chega por qualquer lugar. Sim. Antes você tinha um número divulgado, né, um 0800 ou um número divulgado lá que você ia ligar para a empresa e você ia fazer um orçamento, você ia pedir sei lá, ia tirar uma dúvida sobre um produto, ia fazer um agendamento de uma consulta, né? Você ia comprar um carro, você tinha que ir até a loja. Hoje você já não precisa de mais nada disso. Sim. Hoje você faz atendimento por mídias sociais. Você tira uma dúvida pelo Instagram, você pede um orçamento pelo WhatsApp, você usa o e-mail para fazer uma formalização, por exemplo, de uma contratação. Então, mudou muito, né? Você não tem mais aquela necessidade de estar presente, né? Embora muitas empresas prefiram isso ainda, né? Você chamar o parceiro, o cliente para conversar, né? Sentar em uma mesa de reuniões, né? Muita gente prefere isso ainda e é legal, né? Sim. Mas as empresas elas estão buscando estar muito mais preparadas para esses atendimentos, sabe? É isso que é um ponto muito importante, assim. Eles estão buscando cada vez mais isso. Precisa se envolver cada vez mais com seus clientes, né? Atender as necessidades dele praticamente em tempo real, né? Sim. Isso é mais do que essencial nessa área digital. Não tem como ficar para depois, porque a gente precisa criar esses laços com os clientes, né? A gente precisa fidelizar o cliente, né? Os relacionamentos precisam ser cada vez mais duradouros, e isso é bem importante nessa área digital, né? E existem as famosas técnicas que a gente conversou para isso, né? Mari, você que acredita que você lide mais diretamente com isso, você percebe, de certa forma, alguma resistência ainda à aderência desse novo formato? Como que eu poderia medir isso hoje? Eu vou te dizer que o que eu percebo não é nem uma resistência, é mais uma dificuldade mesmo. Técnica, né? Exato. Falta técnica, né? E é o que a gente sempre brinca, não adianta você ter uma Ferrari na mão e usar como fusquinha, né? Porque senão você vai colocar né, uma técnica audaciosa, uma plataforma robusta, né, estudou tudo aquilo, sabe quem é a sua persona, sabe quais são os seus objetivos, mas você não sabe como medir isso, você não sabe como chegar até lá, né? Eu não entendo, eu não vejo também como uma resistência, não existe a resistência, existe muito desejo das empresas em evoluir, né, realmente, para essas novas tecnologias. O que existe em alguns casos, né, e a gente sabe apoiar muito bem as empresas nesse caso, né, por conta do amplo portfólio que a gente atua, mas assim, existe sim uma limitação técnica. Em alguns casos a gente encontra isso, né? Então são empresas que vêm do mundo
né, tradicional de comunicação ainda, né, esse mundo TDM que a gente conhece, né, e as empresas elas têm muito esse desejo de migrar, né, de se sentir uma empresa muito mais bem posicionada, né, com tecnologia de comunicação, colaboração. E a gente percebe muito às vezes essa limitação técnica, né, as empresas, eu quero muito, me ajudem com um projeto, eu quero muito. E a gente tem muito êxito nisso, né? Sim. A gente consegue apoiar essa evolução tecnológica dentro da empresa, né? A gente está sempre buscando soluções inovadoras, a gente está sempre buscando novidade no mercado. Então, a gente realmente faz esse trabalho consultivo e a gente consegue apoiar eles, né? A gente consegue quebrar essa barreira, né? Essa limitação, né, técnica financeira, digamos assim, para fazer essa virada de chave na empresa. Assim, é muito legal isso. É gratificante quando a gente vê uma empresa evoluir, né, a tecnologia dela, assim, de atendimento, e você conseguir colher resultados disso depois. Eu ouvi no cliente falar assim, cara, a gente migrou o nosso atendimento e a gente corrigiu uma série de falhas, uma série de problemas aqui que a gente estava encontrando. Putz, os relatórios de atendimento nossos estavam indicando que a gente estava perdendo uma série de atendimentos aqui. A gente estava perdendo receita, estava perdendo cliente. Putz, com o trabalho de vocês, o projeto que vocês fizeram, a gente conseguiu recuperar essas informações, a gente conseguiu transformar isso em receita de novo. Então isso é muito legal pra gente, sabe? Poxa, isso é gigante, hein? Isso é muito bom. E parte desse conceito, né, do Omnichannel é justamente trazer o cliente como foco, né? Centralizar ali o consumidor, né? Eu queria que você comentasse um pouquinho melhor sobre esse conceito, né, de centralização do cliente. Perfeito comentário. É o que eu mais gosto, né? Legal. A experiência também ajuda nisso, né? A gente falou no começo sobre cases. Essa semana mesmo eu tive num cliente onde ele trouxe uma dor que assim, nossa, Mari, mas eu tô tendo, a diretoria tá reclamando porque eu tô tendo muitos atendimentos abandonados, né? Então, quando eu tiro meu relatório lá das filas dos atendimentos abandonados, a taxa tá muito alta. E eu entrando no atendimento dela, né? Entrando no processo dela, eu falei assim, mas tem uma configuração que a gente vai mudar e a sua taxa vai se converter completamente. A gente vai colocar um callback. Então, quando uma das suas meninas se liberarem, vai voltar um atendimento. A gente vai ligar para o cliente automaticamente, né? Vai fazer uma descagem automática. E o cliente vai atender do outro lado e a gente vai passar para a sua atendente, né? E as meninas ficaram super felizes, isso foi bem legal, né? Mas uma coisa que eu acho essencial, e eu sempre volto nisso, normalmente as minhas primeiras reuniões com o cliente, eu sempre parto do conceito, né? Já deu para perceber que eu gosto das técnicas para tudo isso. Sim. E tem uma questão bem importante, que é um conceito fundamental para mim, que é o Customer Centricity, né? Que nada mais é do que colocar o cliente... ser além de colocar ele em primeiro lugar, é colocar ele como foco das estratégias corporativas, né? Então, você pega o seu cliente, faz ações concretas e tem um compromisso real na satisfação dele e atender o sucesso dele, Legal. Né? E para isso a gente precisa conhecer, tá bem integrado, interagindo bastante com o cliente. Por isso que eu comentei agora há pouco desse cliente onde eu tive que entrar na operação dele para ver a dor, né? E ajudar ele com esses, né, com esses sentimentos ali de ouvir ativamente o que o cliente dele precisa, coletar feedbacks, né? Usar mesmo todos esses insights que eles conseguem puxar através de técnicas, né? Onde ele consegue melhorar esse atendimento. Sim, até porque esses dados, eles mostram, assim, o que o teu cliente está te dizendo, né? Então, tipo, você tem ali, você consegue pegar a métrica de satisfação, você consegue, poxa, por onde que o meu cliente quer falar comigo? Se é pelo Instagram, se é pelo WhatsApp, se é por telefone, você consegue entender como que o teu cliente quer se comunicar com você, né? Então, utilizar esses dados faz parte da centralização ali do cliente, né? Isso é magnífico, né? Com certeza. E o Omnichannel, ele tem papel fundamental, né? Nessa parte de centralizar o cliente, né? Sim. Porque no integrar esses atendimentos, o cliente escolhe como ele quer falar com você, né? Então, colocar ele como prioridade, vamos dizer assim.
Mari, como a gente consegue linkar não só o atendimento, mas todas essas outras áreas que fazem parte de ter o cliente no foco, né? Como a gente pode linkar tudo isso? Linkar, você diz... Desenvolver todas as outras áreas também, né? Para a gente ter esse atendimento, desde o atendimento até as outras áreas, focadas nesse desenvolvimento do cliente como foco da empresa. Como a gente comentou anteriormente, eu gosto muito da parte processual, né? Então, quando a gente tem processos claros e a gente consegue definir qual é o objetivo... Isso, essa é a minha dúvida. Exato. Qual é o objetivo principal, então a gente consegue definir tudo isso, né? Então, a gente tendo estratégias, sendo mais personalizado, a gente consegue trazer o cliente para o foco do atendimento e conseguir mitigar possíveis fricções, possíveis situações que possam não ser positivas, né? Sempre vai haver, isso faz parte do jogo, né? Não tem como não, né? Não ser desse formato, mas usando as técnicas corretas, você consegue trazer isso tudo para seu benefício. E a gente citou aqui alguns benefícios soltos, mas se você pudesse linkar, assim, os benefícios tangíveis de executar tudo isso, quais seriam? Uma plataforma omnichannel bem robusta, né? Sim. Não precisa ser as grifes. O Conrado, para mim, foi o ponto uau de todo o comentário até agora. Foi o ponto uau. E assim, a gente tem plataformas customizadas e personalizadas, e quando você define os objetivos, cria sua persona e vê aonde exatamente você quer chegar, você personaliza, customiza tudo isso, né? Desenvolve a 4 mãos com o seu fornecedor, né? Que tem esse olhar também, que também vai te dar dicas de outros cases que já participou. A experiência é tudo, né? Sim. E a gente consegue transformar tudo isso. Eu acho que é muito importante a gente sempre levar em consideração, e por isso que eu comentei sobre as grifes. Amei, achei incrível. É que a gente tem que estar preocupado, com um ponto principal nisso tudo, e levar em consideração muito esses processos, né? Cara, cada empresa tem o seu ecossistema de trabalho. Perfeito. Né? Você não tem produtos mais de prateleira, você não pode mais ter um produto de prateleira. Então, para que você linke todos esses pontos dentro de um processo da empresa, seja a parte comercial, parte de serviços, de suporte técnico, que é a nossa área dentro da nossa área de tecnologia, mas desde uma linha de produção, enfim. Você tem processos para tudo isso. A comunicação, ela não tem que estar... a comunicação, na verdade, ela não é mais só um canal de atendimento de um cliente ou só um canal de comunicação interna. Isso tudo está conectado hoje, né? Então, você consegue rapidamente, dentro de uma plataforma como o SmartCore, que a gente quer comentar depois, né? Você consegue rapidamente transferir, por exemplo, esses atendimentos que venham por um saque para uma área específica que vai tirar essa dúvida do cliente, o que vai atender ele. Um financeiro, uma área de suporte técnico, qualquer coisa, né, que ele esteja procurando. Então, assim, tudo tem que estar muito bem conectado. E o fato de ter uma plataforma, né, que te permita fazer customizações, integrações com CRMs, com RPs, tem uma série de clientes nossos que tem o próprio sistema, né? Então, como é que você chega numa plataforma dessas de grife? Fala assim, olha, eu tenho um CRM meu próprio e eu quero que vocês conectem com ele. Manda API. Não. Não é bem assim. É o dia a dia. Bem assim. A gente sabe que não é bem assim. Isso não vai acontecer. Não vai ser uma maravilha. As coisas não vão sair redondas, assim, sabe? Então, assim, o fato de você ter algo que realmente te proporcione essa modularidade, né, essa possibilidade de customização. Vocês perceberam que a Mari, ela leva muito pro lado do conceito, eu tento puxar muito pro lado técnico. Né? A gente se completa, eu digo. Assim. É bem assim. A gente sabe que se você tem uma ferramenta que te permita fazer isso, o sucesso desse projeto é maior depois. Sim. Né? Você ter, por exemplo, o contato direto da equipe de desenvolvimento para você tirar as dúvidas, para você botar a sua equipe de TI, por exemplo, a conversar com o desenvolvedor da plataforma, né? E explicar, olha, não, mas na verdade não era bem isso que eu queria. É um perfil nosso,
sabe? Entregar projetos muito customizados, assim, né? E buscar sempre essa excelência na entrega do produto, né? Que apresente, na verdade, uma solução melhor do que a gente tem encontrado, né, em produtos de prateleira, caixinha fechada, daquela grife. Sim. Entendeu? Eu acho que a gente está com um alicerce bem bom aqui de toda essa conversa. Acho que deu para dar uma contextualizada legal quem está acompanhando a gente. Então, que tal a gente aprofundar mais no Omnichannel agora, Nilton? Isso que é uma pergunta que eu ia fazer até para Mariana, porque a gente está falando Omnichannel, mas às vezes quem está ouvindo fala, mas o que é esse Omnichannel? Ele é um negócio que eu baixo, que eu procuro na internet, é uma caixa, é um equipamento. Onde que eu ligo? Aonde que eu ligo esse Omnichannel na minha empresa? Eu vou procurar um Omnichannel na minha empresa. Como que escreve esse nome? Não deu pra ver, gente, socorro! Então, eu Mari, brinco. Conta pra gente tem aí. I ou não tem I no Omni? Não tem I, galera. Tem um M, um H, um N. Eu disse, gente, juntaram todas as letras e deu um Omnichannel. Depois do M não tem I, fica a dica. Isso aí. Então conta pra gente o que é o Omnichannel e qual que é a importância, né, dele para uma empresa. Eu brinco lá na empresa que as pessoas me enxergam e já olham pra minha cara e falam, a Mari Omnichannel. Virou quase um sobrenome, né? Já participei de projetos bem robustos a nível nacional e internacional. Então, assim, virou uma paixão mesmo, né? E, na verdade, ele nada mais é que uma evolução da comunicação corporativa, né? O que é o Omnichannel? É integrar todos os canais de atendimentos que você possui. Não necessariamente vai ser um ou dois, ou tem que ser todos. Não, tem que ser o que você se disponibilizou a atender o seu cliente. Customizado para aquele cliente. Exato. Essa é a cereja do bolo. Trazer uma experiência única e consistente para o seu cliente, né? Legal. Isso é o mais interessante de tudo isso. O Conrado estava falando ali, eu quase puxei e falei, não, você aguente, Mari. Imagina um cliente que ele entrou no seu site, né? Não importa qual empresa. Ele entrou no site e lá no widget de comunicação, lá no cantinho direito, inferior direito, tem ali um web chat, onde ele vai pedir um atendimento, tá? Certo. E isso são 8 horas da manhã, ele só tá com uma dúvida. Ele vai entrar lá e vai falar assim, perguntas frequentes, né? Ele vai lá, tem as opções de caixinha, e ele escolhe lá perguntas frequentes e ele tirou uma dúvida, tá? Certo. Ele tirou a dúvida, foi trabalhar. Na hora do almoço, ele teve um tempinho e falou assim, não, agora eu vou lá comprar aquele produto porque eu preciso disso. Quando ele pede o atendimento, e esse atendimento ele já vai direto para o atendente, onde ele já quer finalizar o pedido, aquele histórico da pergunta frequente que ele fez às 8 horas da manhã, vai voltar para o atendente já como histórico. Então, quando o atendimento chegar para o atendente, ele já vai saber o que aquele cliente pediu logo de manhã, o que ele estava querendo saber, né? Então, assim, ele vai ter todos esses históricos e ele vai ter o embasamento para poder fluir aquele atendimento da melhor forma possível, né? Imagine o supervisor do outro lado, onde vai estar monitorando isso em tempo real e também vai conseguir extrair relatórios, né? Vai conseguir ter métricas, acompanhar seus KPIs para saber tudo o que ele está acertando ou o que ele pode melhorar. O que entra também, inclusive, pesquisas de satisfação, NPS, né? E tudo mais que a gente pode melhorar na parte do nosso atendimento, né? E essa parte de ter uma experiência mais convincente e personalizada é o foco do Omnichannel. Legal. E uma das vantagens que eu vejo também é você não perder dados, né? Então, além de você ter esse histórico, poder acompanhar, é justamente caso um outro atendente pegou, de repente, né, por escala, a gente não sabe, né, mas dia a dia de uma empresa tem o seu próprio ecossistema, às vezes um vendedor iniciou um atendimento, encerrou, aí é uma outra pessoa, né? Ela consegue dar sequência com a excelência e com o padrão da empresa. Exato. E aí existem vários, né? Existem N estratégias, né? Dá pra gente personalizar o atendimento, né? Porque já aconteceu várias vezes do cliente chegar pra mim e falar assim, mas Mari, no meu caso, o meu vendedor, ele ganha por comissão. Então, eu preciso que aquele atendimento seja direcionado pra ele. Sim.
Mas, né, daí a gente conversando, falou assim, tá, mas e se ele não tiver logado, se ele não tiver no momento disponível, como é que a gente vai fazer isso? Como é que você faria na prática? Eu acho ideal a gente mandar o atendimento para um supervisor, né, ou para uma pessoa que esteja direcionada a atender um back-office, né, alguma coisa assim, e a gente consegue personalizar isso, né? E numa plataforma onde a gente consegue, onde a gente tem um desenvolvimento próprio, a gente consegue ir nesse detalhe e personalizar esse tipo de atendimento, né? Isso é bem legal. E nem sempre o cliente fica em cima daquela mesma plataforma, né? Sim. Ele começa numa das plataformas, né? Ah, tirei uma dúvida no site, né? Geralmente é ali. Tirei uma dúvida no site. Ah, mas eu não quero conversar pelo web chat aqui, porque eu tenho que estar dentro do site, eu tenho que fazer outra coisa, e agora as coisas aceleraram e eu faço 3 atividades ao mesmo tempo. Sim. Eu não quero fazer esse atendimento pelo site aqui. Tá, beleza, tirei uma dúvida, vi qual é o produto, legal. Eu queria conversar com alguém porque eu tenho uma dúvida para tirar. De dentro desse web chat, você pode ser direcionado para um atendimento de WhatsApp, por exemplo, de Telegram. Né? O WhatsApp é o mais pedido, né? Porque você está com o WhatsApp no celular e você já não está mais na frente do computador. Você saiu e você já está fazendo outra coisa e, cara, mas eu tenho essa dúvida, eu tenho que resolver esse BO durante o dia de hoje. Sim. Né? Então você consegue fazer esse trânsito entre as mídias, né? Algo que é muito importante sempre falar em Omnichannel é essa possibilidade de mobilidade, sabe? De agilidade de atendimento independente de onde for, né? Independente de qual a mídia. Né? Exatamente, essa flexibilidade de atender, assim. Então, tipo, comecei atendendo por uma mídia, eu troco para outra e ok. No dia seguinte, cara, eu não quero voltar lá no início do atendimento, falar tudo de novo. Falar tudo de novo, preencher todos os meus dados, não. Uma plataforma, ela consegue, inclusive, armazenar essas informações, direcionar para o mesmo atendente que falou com você ontem, né? Resgatar todo esse histórico dos atendimentos que foram feitos, né? Tudo aquilo que já foi tratado. Ah, mas mês passado eu comprei com vocês me deram desconto. Então o cara não precisa falar isso. Sim. Né? Você já consegue pegar dependendo do nível de integração com o CRM, né? Com o sistema da própria empresa, o sistema de vendas, enfim, essas informações elas já vão estar lá, né? Então você tem esse acompanhamento de atendimento que dentro, e eu acho que assim, isso tem que estar vivo dentro do conceito de Omnichannel, sabe? Sim. Jornada do cliente. Exato, sabe? E que volta ao conceito de Customer Centricity, né? É ter o cliente no foco, eles estão diretamente ligados, né? E com essa flexibilidade, colocando o cliente no controle, né, da conversa, da comunicação, fica tudo mais fluido. Você gosta, por exemplo, de ligar para uma empresa, né, e passar por todo um atendimento de URA preenchendo seus dados, informando seus dados. Nome, data de nascimento, CPF, né, protocolo anterior, tudo aquilo. Beleza. Aí chega um determinado momento você foi atendido. Ou daqui a pouco você nem foi atendido. Você ligou de novo. Passa por todo o processo de novo. Cara, ninguém aguenta isso. O cliente, ele acaba optando outro lugar. O mundo já não permite mais esse tipo de coisa, sabe? Então você tem que fazer um atendimento que na grande maioria dos casos não é, às vezes, não é por telefone. Você está fazendo um atendimento desse por mídia, por exemplo, né? Por uma dessas mídias. Um desses canais, né? E você já não tolera mais a possibilidade de você ter que estar respondendo tudo de novo. Sim. Então, uma plataforma que armazene essas informações, que integre com o teu sistema, que seja customizado com a demanda do teu cliente, é o diferencial, né? Então, um dia você já preencheu, né? Em um mês anterior, você já negociou o desconto, a taxa, sei lá, a modalidade de negócio que foi aderente para aquele caso. Sim. No mês que vem, eu não quero fazer isso de novo, cara. A empresa já me conhece, eu já compro deles, eu já sou um cliente deles. Eu já sou um paciente dessa clínica, eu já estive neste hospital, eu já, entende? Sim. Eu já fui um parceiro desta indústria. Cara, eles não querem mais ter que estar passando por esse tipo de coisa de novo, né? A empresa tem que me conhecer, entende? Viu a personalização gritando novamente? Já não é a primeira vez que eu estou conversando, né? Exato. Então, assim, vocês não me conhecem ainda? Vocês não sabem o que eu gosto, o que eu quero? Isso não é mais permitido, né?
Sim. Não é mais tolerado esse tipo de coisa. Então, você conseguir, dentro desse mundo, né, dentro dessa solução Omnichannel, você entregar esse atendimento customizado, né? Você entregar a solução que trabalhe de forma muito correta, né, e muito eficiente essa jornada do cliente. O meu atendente, né, se não foi o mesmo que conversou comigo ontem, outra pessoa hoje, mas ela já sabe que eu conversei. Né? Ela consegue acompanhar que eu abordei a empresa pelo webchat, eu mudei o atendimento para um WhatsApp, né? E num determinado momento, se eu não entendi aquilo, o agente me ligou. Né? Perfeito. Qual é meu canal de preferência? Tipo assim, né? Isso só um pouquinho, você não entendeu o que eu mandei para você no WhatsApp, eu vou te ligar então. Eu vou te explicar isso. Cara, é isso. Entende? O Omnichannel é a peça fundamental nesse quebra-cabeça, com certeza. Perfeito. Até a parte de dados, né? Eu vejo assim como um tesouro ali bruto que você pode lapidar ele. Então ele vai te dizer, cara, se você vai ter que investir na tua comunicação de telefone, ele vai te dizer se você tem que investir nas tuas redes sociais, se o WhatsApp é a melhor opção para você, porque o cliente ele vai ter, né, todas as opções para chegar até você e você vai descobrir qual que é o melhor caminho. Exato. Onde você tem que focar ali a tua energia, porque às vezes o cliente ele está investindo em telefonia, está investindo, né, em atendimento para telefonia e tal, e de repente a maioria dos clientes dele vem pela mídia social. E ele tem uma pessoa cuidando da mídia social. Perfeito. É isso mesmo. E a gente tem percebido uma mudança grande em processos de atendimento por conta disso. Você começa a fornecer informações. Né? A plataforma te entrega informações, te entrega estatísticas de atendimento. Então você começa a perceber que, cara, eu não preciso ter mais 20 PAs de atendimento de call center com voz. Quem sabe dessas 20 eu já não deixo 10 fazendo atendimento de mídias sociais também. Perfeito. Escala. Entende? Porque você começa a perceber e fala, não, realmente, eu tenho uma abordagem muito maior e eu recebo muito mais contatos via mídias sociais, eu tenho uma pessoa só. Essa pessoa, ela tá surtando, porque ela tá sozinha. Sim. Né? Enquanto isso, eu tenho alguns atendentes aqui que estão ociosos. Não significa que, como eu comentei lá no início, né, que uma pessoa vai fazer 10 atendimentos simultâneos, eu vou ter que reduzir a equipe. Não é isso. Você pode escalar o teu negócio. Eu capacito essa equipe, né, a fazer um atendimento por mídias sociais. Eu agrego mais uma forma de atendimento a essa pessoa, né? Perfeito. Legal que você promove, inclusive, esse desenvolvimento profissional Exato. do teu atendente. Né, nesse ponto que eu ia falar. Por isso que a gente fala sempre que as profissões vão se desenvolver. Né? Tem profissões que vão morrer, profissões que vão mudar. Por quê? Exatamente por esse ponto. Exato. A gente precisa olhar para dentro da equipe, não adianta também olhar só o lado do cliente, né? Olhar o lado do cliente é muito legal, porque é ele que paga a conta no final do dia, mas olhar o lado da sua equipe também, né? Ajudar ela a ter uma experiência bacana no dia a dia, isso é muito legal, porque, né, os operadores, a gente não está falando só de call center, né? Hoje em dia, uma plataforma Omnichannel, ela vale para qualquer empresa que tenha um CS dedicado, um saque, uma central, um televendas, enfim. Mas você também consegue dar outras opções, né? Nesse sentido. Até faz parte, o evento que a gente participou, né? Exato. Acho que foi mês passado, né? Foi sim. E a gente conversou sobre isso e um dos pontos que eles mencionaram é justamente essa migração, né, da especialização da mão de obra que cada dia mais vai ser necessário. O Omnichannel, ele justamente vem para agregar, né, e evoluir também o mercado. Imagina um operador que fica ali 8, 10 horas trabalhando, né, no dia a dia, centrado na plataforma, às vezes atendendo, a voz é 1 para 1, né, não tem como mudar, mas atendendo ali a voz mais 10 atendimentos de redes sociais ou só de WhatsApp, né, que é o mais pedido. Imagina a experiência dele numa plataforma maçante. Sim, né? Nossa. Que é de usabilidade ruim. Quadrada, isso é cinza. Exato. Ai, a gente não gosta. E agora a gente está caminhando para a cereja do bolo. Né? Ai, nem fale. Assim. Nosso queridinho. Então, só
linkando aqui, né, tudo que a gente falou. A gente foi no ponto da comunicação corporativa, né, a evolução dela. Para quem chegou agora e quiser depois voltar, assistir novamente o podcast, mas a gente conversou já sobre isso, que foi sobre essa evolução da comunicação corporativa, a mudança de mindset das empresas, né, se atualizarem de acordo com tudo isso que está acontecendo, o Customer Centricity, que eu aprendi a falar isso hoje com a Mari. Obrigada, Mari. Arrasou, linda. Customer Centricity. Amei. E o Omnichannel, né? Então, com tudo isso que a gente conversou, o principal ponto é o que a gente vai trazer agora, que é sobre o Smart Core. Então, eu queria que vocês explicassem pra gente sobre isso, o que é, como acontece. Podem ficar à vontade. Vamos lá. Nosso laranjinha preferido. Eu amo ouvir o Conrado falar. Pessoal, a gente vai deixar na tela, rodando algumas telas, imagens da plataforma, enquanto o Conrado ele vai demonstrar. E a gente, né, entre em contato conosco, porque daí essas apresentações aqui a Mari vai poder fazer tranquilamente. Perfeito. Então a gente vai deixar, né, todo o link ali para a gente se comunicar. Então, pessoal, se também tiverem dúvidas, mandem aqui no chat. E a ideia aqui é demonstrar um pouquinho melhor, né, todo esse conceito que a gente está falando na prática. Como que o cliente ele vai ter tudo isso que a gente comentou, conseguir colocar o cliente como foco, vai conseguir integrar os canais através de uma plataforma que vai proporcionar isso para ele, né? Aproveitando o jabá, e cada reunião é estratégica e personalizada também, né? Eu quero entrar no detalhe da sua operação, quero saber com os detalhes que você precisa, as suas dores. Então, tipo, não tem nada de prateleira aqui, não. No Smart Core é tudo personalizado mesmo. É isso aí. Bacana. Vai de um ponto, acho que antes da gente aprofundar, assim, o nível de parceria que nós temos, né, com a Winov, né? Legal. O Smart Core, ele é uma solução que ela é extremamente modular, né, customizável, como a gente comentou. Então ele pode ser instalado, implantado, né, implementado assim, no cliente de diversas formas. Uma delas é nuvem, né, que é o principal. Então a Winov é o nosso parceiro, né, exclusivo, principal, né, de nuvem. Né? Então, maravilhoso, diga-se de passagem. Então os clientes aí que conheçam vocês, né, ou que nos conheçam também, entendam que aqui a gente está falando de uma solução extremamente linkada, né, com a estrutura da Winov, né, que o pessoal acho que já conhece aí também, né, já ouviu falar bastante já, né. Sim. Então assim, a gente entrega, né, muita robustez assim na plataforma. Legal. Nossa, mas ela é customizável, ela é flexível, mas será que é robusta mesmo? Pessoal, tá no data center dos caras aqui. Sim. Tier 3, toda certificações. Então. O Smart Core, assim, ele é um produto desenvolvido dentro da Sigma, tá? Tem 12 anos de desenvolvimento já, essa plataforma. Atualmente ele está na versão 4. A gente está entregando já no início do ano que vem, já a versão 5. Tem algumas telas que vai estar passando aqui que são demonstrações assim de o quão intuitivo, né, e amigável é a interface. Nós pensamos no desenvolvimento dessa versão para que realmente ela seja o mais simples, né, e usual, né, para o colaborador. Em alguns casos, a gente tem pessoas que vão fazer uso da plataforma que não vêm no mundo de tecnologia, que são administrativos, né, que são, às vezes, pessoas de mais idade, né. Então, a gente não pode entregar uma plataforma quadrada e cinza como a gente estava falando agora, né. Ela tem que ser amigável. Você tem que bater o olho na tela e você tem que entender realmente de forma muito rápida e fácil a informação que você precisa. Perfeito. Né? Se aquele usuário está disponível, se não está, né? O que aconteceu com essa chamada, qual foi o caminho dessa chamada, desse atendimento de mídias dentro da plataforma, né? Então, de forma muito simples, a gente apresenta todas essas informações em dashboards, né? Em telas, toda a gestão da plataforma na web, né? Como eu comentei, isso pode estar instalado em nuvem, isso pode estar instalado no ambiente virtual do cliente dele, né? Mas a gente gosta muito do ambiente em nuvem porque nos proporciona uma série de benefícios como mobilidade, flexibilidade, escalabilidade de forma muito mais fácil. Perfeito. Né?
além de nós termos alguns benefícios também na parte de prestação de serviços. Então, a partir do momento que você contrata, por exemplo, um Smart Core, você tem toda a estrutura de serviços e suporte Sigma por trás disso. Perfeito. Então você tem um NOC 24/7 por trás, né, para que você tenha essa abertura de chamados, você está com o ambiente monitorado, você tem uma equipe técnica extremamente qualificada, você tem um time de desenvolvimento dedicado, né, um time de implantação também especializado nisso. Então você tem requisitos não, você tem uma entrega, você tem uma entrega do produto de forma muito, muito, muito bacana. A implementação ela é 4 mãos. Exatamente, também. Então, muito por conta dessas integrações e dessas customizações que a gente faz. Então, assim, o cliente ele participa, né? A empresa ela vai participar de todo esse processo, né? Desde a elaboração do projeto, eu procuro acompanhar a elaboração de praticamente todos os projetos Smart Core de ponta a ponta, né? Desde as primeiras reuniões junto com o comercial, né, Mari? Sim. Entendendo esse escopo do projeto. Então, assim, o Smart Core ele é muito modular, ele é muito customizável e a gente precisa acompanhar isso no detalhe e a gente precisa entregar a plataforma da melhor forma possível. Perfeito. E o legal é que eu sempre vou puxar para a parte comercial, então eu quero, junto com as supervisoras de atendimento, com os gerentes, com as lideranças que acompanham o processo, a gente chegar ali, né, na melhor experiência para o cliente, e o Conrado não deixa passar nenhuma parte técnica. Sim. Então a gente tem, por exemplo, recursos muito legais no Smart Core, né? Então você tem, por exemplo, recursos de softphone, né? Até estou mostrando agora algumas telas, né? Essa experiência. Você tem recursos de softphone, por exemplo, que são muito legais. Você dá o setup na, ali, ó, que legal. Então você dá o setup na plataforma, né? E você recebe, todos os seus colaboradores vão receber um e-mail de boas-vindas do Smart Core. Legal. Tá? Que é até um exemplo que tá aparecendo agora. Aí ele aponta e já... Cara, você clica num link, né, que você pode fazer o download do softphone para o seu computador. Você dá 3 cliques. E você baixa o softphone no computador numa página nossa, em que você faz o download do aplicativo, tá? Para o teu computador. Ou você Android, só entra... Né? Exato. E aí você só entra com Legal. usuário e senha para o computador. Se você vai fazer, por exemplo, a instalação do softphone para o smartphone, cara, você vai acessar Apple Store, Google Play. Até a gente convida o pessoal que queira procurar lá e ver o nosso softphone, que é um softphone próprio, inclusive. Legal. Você acessa as lojinhas, você baixa esse softphone e você escaneia um QR Code. Gente, não é 1 minuto. Não é 1 minuto. Incrível, experiência maravilhosa. Exatamente. O que a gente brinca sempre, né? Qualquer pessoa que instale qualquer tipo de aplicativo no celular de compra, de streaming, é mais difícil do que instalar o softphone do Smart Core. Exato. Cara, é muito rápido, né? E o que é legal disso? Você não tem configuração de servidor, você não tem configuração de usuário, você não tem nada disso. Você escaneia o QR Code, ele já sobe configurado com todo o teu perfil de uso. Legal. Nome, número do ramal, se você pode fazer ligação externa, se você não pode, mensageria, se você é uma PA de atendimento de call center, se você vai fazer atendimento omnichannel ou não vai. Isso é tudo, essa configuração fica tudo pela Sigma. Tudo pela Sigma. Já deixa tudo automatizado. A gente deixa isso pronto, né? A gente tem um time de implantação que apoia, né? Apoia a empresa com isso. Então a gente monta todo um caderno de parâmetros de acordo com aquilo que é necessário. Ali, ó. Né? Ó, então, download. Exatamente. Legal. É legal demais. Então ele é muito rápido, é muito completo, é muito bacana, de verdade, né? O pessoal fazendo a demonstração. Nossa, incrível marketing. A Daphne gravou a tela. Então ele já sobe pronto. É muito, muito legal. Né? Legal. Um diferencial que a gente apresenta também no Smart Core é a parte de licenciamento. A gente sabe que algumas plataformas, eu vou falar em off de grife. Cara, eles cobram por tudo, né? A licença do ramal. Se vai ter um softphone, é outra licença. Se você vai ter um call center, é mais uma licença. Se você tem gravação, é outra coisa. Cara, você acaba acumulando uma série de coisas. Cara, no Smart Core a gente simplifica tudo isso. Sim. Né? Então, o licenciamento do Smart Core é por usuário, mas ele é muito simples. Então, a gente tem pouquíssimas licenças que viabiliza muito o projeto, porque você
não precisa estar agregando uma série de recursos e custos em cima disso. Então acaba você tem inviabilizando licença os projetos, de usuário. Essa tela eu uso bastante para prospecção. Garoto. Então, até um ponto, né? A Winov é nosso cliente, né? Sim, então, além de parceiros, nós somos fornecedores de serviço para ambos os lados. Aqui. Exatamente. Então, a plataforma de vocês é um Smart Core, né? Exatamente. Que roda na nossa nuvem. Que roda na nuvem de vocês. E do nosso lado também nós temos toda a nossa base Smart Core, toda a nossa base de desenvolvimento, de backups, de backlogs, enfim, toda utilizando a Winov também. Né? Legal. E eu ouvi dizer que seu comercial é incrível. And humilde. Eu que estou ali à frente da rede social recebo muita mensagem em relação a isso, elogio em relação ao atendimento, agilidade. Que legal. Então são um dos principais elogios que eu sempre vejo nas redes sociais em relação a isso. Sim. Nossa, esse feedback legal. É incrível e importante pra gente. Sim. Hoje até complementando, né, o que a Pietra comentou, já o Winov, um dos pilares é o atendimento. Então, hoje a gente se diferencia das demais clouds pelo atendimento mais personalizado. Isso é muito perfeito. Pelo, até vocês como clientes da Winov, né, sentem muito isso, né, o nosso atendimento próximo. E vocês fazem parte dessa métrica, né? Então, fornecendo esse tipo de solução para nós, para que a gente consiga centralizar o cliente ali. Muito legal. É isso aí. E o Smart Core, cara, ele tem N soluções, né, N módulos, né, dentro da plataforma, né? Então você tem call center, você tem atendimentos o módulo Omnichannel, né, que é o atendimento de mídias sociais, você tem gravação de todas essas chamadas, você tem a URA customizada, né, para o projeto. A URA, para quem não entende a sigla, né, é aquele autoatendimento por telefone. Mas a gente faz também toda a parte de chatbot das mídias sociais também. Então, esse autoatendimento também via chatbot é feito também dentro do módulo de Omnichannel da plataforma, né? Inteligência artificial cada vez mais... Exatamente. Esse ano foi o ano de desafio, foi um desafio nosso já essa integração, né, com recursos de inteligência artificial. Agora eu fiquei curioso para saber mais sobre isso. Então esse ano a gente lançou... É o segundo ponto uau. Esse ano nós lançamos alguns recursos, né, conectados à inteligência artificial. Um deles é o Speech Analytics, é o módulo Speech Analytics. O que ele faz? Né? Você tem as ligações, você tem todas as gravações dessas chamadas. Né? O Smart Core ele pega esse áudio que está armazenado no servidor principal do Smart Core, está armazenado isso na base, você pega esse áudio, você transcreve ele, então talvez o supervisor não queira ouvir, né, essa gravação, ele queira somente ler. Ou você quer importar o texto dessa chamada para dentro de um sistema, de um BI, enfim. Mas além de transcrever, né, ele também faz a análise do sentimento desse atendimento. O que é isso? Ele pega esse texto, né, e baseado num robô de análise, né, de inteligência artificial, ele vai fazer uma série ele calcula uma série de parâmetros, digamos assim. Palavras ofensivas, né, palavras de insatisfação ou de satisfação. Né? Acho que acabou a apresentação aqui, né? Acabou, pode dar se puder voltar daí para baixo. Exatamente. Então ele faz essa análise desse texto e ele apresenta para o supervisor do atendimento, né, um emoji e uma nota. Então, com essa análise, né, você consegue entender se essa ligação o cliente estava satisfeito, estava insatisfeito, se ele estava indiferente com isso. Então a gente apresenta inclusive com o emoji, que é muito legal. Você olha, você não precisa abrir um relatório, não. Ele está na tela, está no dashboard, né? Inclusive com um emojizinho. Mas beleza, mas ele está insatisfeito, mas está insatisfeito quanto? De 0 ou ele está insatisfeito 5 ou 4? A gente põe a nota junto, que é para dar mais um detalhe na análise do atendimento. O que é muito legal sobre isso, inclusive, abro um parênteses aqui, né? Eu ia falar. Você ia falar? Eu ia falar de você, tá bom. Não, mas eu vou falar não, essa feature é incrível, gente. Eu vou falar agora. Posso falar? Pode. Você deixa? Claro.
Inclusive, esse módulo Speech Analytics, e com o que vocês comentaram agora, que nós fazemos parte desse atendimento de vocês, né? A gente está disponibilizando para o Inove a partir de já. Olha, o alô, Eduardo Neto, já tá aí, ó, já pode ir lá acessar. Eu sei que é sábado, mas já acessa lá. Já. A gente vai disponibilizar para vocês já o módulo Speech Analytics para que vocês usem a plataforma. Legal. Nos deem feedbacks disso, né? É um módulo novo que a gente está disponibilizando, né? Que a gente está lançando já no mercado. Então usem, né? Retirem essas métricas de atendimento, dos atendimentos de vocês. Eu acho que muito isso agrega bastante para que vocês tenham uma ideia. Né? Do tipo assim, cara, meu cliente está satisfeito com o meu atendimento realmente? Não está. Então, legal que isso é uma consulta praticamente online, né, que vocês fazem do sentimento daquela chamada. Legal, tá? muito então, obrigada. Agradeço em nome de toda a Inove. Impacta em todos os setores, né? Exatamente. Tudo isso impacta em todos os setores. A gente que agradece imensamente a oportunidade de poder participar desse atendimento de vocês, né? Participar desse processo de atendimento ao cliente de vocês, que também somos clientes. Né? Então, a gente gosta muito do que a gente vê. A gente gosta muito de como nós somos atendidos, né? E a gente quer que isso seja ampliado cada vez mais para a gente e para outras empresas. E o papel do SmartCore e da Sigma é proporcionar realmente isso. É evoluir. Então, cara, é indiscutível, né? A evolução tecnológica e o nível de inovação que a Inove tem. Sim. Mas a gente quer participar disso ainda mais e cada vez mais. Então, assim, por exemplo, disponibilizar um recurso, por exemplo, de Speech Analytics para vocês... a gente está proporcionando cada vez mais essa inovação e essa evolução de vocês também. Então, a gente se sente parte disso. Né? Somos parceiros, então a gente se sente parte disso. E a gente quer cada vez mais fazer parte, tá? Legal. Um outro ponto muito legal do SmartCore, que assim, a gente não tem como aprofundar né, no detalhe de cada uma dessas features da plataforma. Né? Mas uma coisa que é muito importante também é que a partir de hoje, tá? Até o dia 31 de dezembro, clientes que nos procurarem, empresas que nos procurarem, clientes de vocês, ou quem estiver chegando agora, tá? Que nos procurarem e agendarem com a gente uma demonstração da plataforma, né? Num fechamento de projeto, ganham os 2 primeiros meses. Tá, de contrato. Explica melhor essa história aí, Mari. Vamos lá. É isso mesmo? 2 meses. Exatamente. A cereja do bolo. Terceiro pontual. Terceiro ponto. E mais incrível, a gente esperou esse momento, né, para trazer isso, porque assim, essa parceria da Inove com a Sigma, com o SmartCore é bem próxima, é muito legal, a gente vivencia isso, né? Bacana. Mas a gente quer estender isso aos seus clientes também, né? Então, para isso, junto com o Conrado, com a diretoria, junto com vocês, a gente quer levar essas melhorias, esses testes, né? E essa parceria para os clientes da Inove também, né? Legal. Então... Quem estiver assistindo, né? Quem quiser agendar... Call us. Nos procure, a gente está à disposição. Essa é a pergunta que eu ia fazer. Por exemplo, empresários que estão assistindo, como eles podem iniciar essa jornada agora? Estou ali assistindo a live e eu quero iniciar isso. Me interessei e vou. O que fazer agora? Entre em contato com a gente. Primeira coisa. A primeira coisa, né? Entre em contato com a gente, comigo, com a Mari, né? A gente vai estar à disposição para mapear o processo, saber o que ele tem hoje, né? Quais são as dificuldades, quais são as dores, ficar à disposição para ajudar, para a gente fazer testes juntos. Fazemos demonstração, temos um ambiente de POC, né? Preparado para isso, com links de operadora já inclusive, então o cliente não precisa nem mexer na estrutura dele. Subimos rapidamente uma estrutura, um ambiente de POC para ele. Então, se vocês quiserem até divulgar o site, o Instagram, onde as pessoas podem entrar em contato. Vocês podem falar agora, até eles já anotam aí, já fica anotadinho, eu coloco lá na descrição também. O site é sigmatelecom.com.br, né? Pode pedir para falar direto com o marketing ou procurar no comercial. Eu vou deixar também aqui depois o número do meu celular direto, do Conrado, e que vai ser direcionado. Pode me procurar no LinkedIn. Legal. Que a gente também está bem disponível o tempo todo para poder a gente marcar um horário específico, né? Eu gosto de mergulhar na operação do cliente e ajudar ele em todas essas melhorias, né? E de presente, os 2 primeiros meses
sem custos. 2 primeiros meses do contrato. Só até o dia 31 de dezembro. Exato, tem que correr porque é só esse ano, né? Legal. Porque daí já começa 2024 aí com tudo implantado, né? Só para voar. Isso. Legal, pessoal. Muito obrigado aí pela presença de todos. A gente já vai encaminhando aí para o final do podcast. Tem só uma pergunta antes do final. Por favor. Que veio aqui. Eu até anotei para eu não esquecer. Claro. Depois que vocês começaram a utilizar a cloud, né, a Winove, da Winove em específico, eu queria perguntar quais foram os resultados que vocês perceberam disso. Sabe, qual foi o diferencial que vocês encontraram, o porquê vocês escolheram. Então, eu queria entender mais do ponto de vista da Sigma, para ter essa parceria que já faz muito tempo, está muito sólida agora com um novo projeto, tudo com a Winove. Então, eu queria entender de vocês o porquê. Perfeito. Disso. Principal ponto, tá? O atendimento de vocês com a gente a nível de parceiros é excepcional, tá? E eu acho que levando o mesmo nível, né? Levando no mesmo nível o atendimento de suporte técnico de vocês, o time de implantação de vocês de projeto, cara, é absurdo. É absurdo. A Sigma, ela tem no DNA dela a excelência na prestação de serviço. Sempre teve, sempre foi, né? A Sigma, ela surge de serviço, né? Sim. Então, isso pra gente é extremamente importante, né? Se nós temos um parceiro que nos atende, né, com uma excelência na prestação do serviço, seja implantação, suporte, correção de falhas, no nível que vocês atendem, é isso que a gente precisa. É isso que a gente espera, né? A expectativa, há vários anos atrás, né, quando nós começamos com a Winove, né, era essa. E isso é nítido dentro do nosso time de serviços, né, dentro do nosso time de suporte. A Winove, ela tem o pessoal tem um carinho muito, muito enorme, muito grande por vocês, assim, porque é uma empresa que ela tem uma solidez muito grande, assim, né? Vocês sabem tratar o ponto necessário muito rápido, né? Fizemos vários projetos já juntos, né? Tem uma série de plataformas Smart Core por aí usando a estrutura de vocês. Não tem falhas, não tem queda, não tem demora em atendimento, né? Um dos pontos que nos permite fazer uma implantação extremamente rápida do Smart Core é porque nós temos vocês para nos dar esse apoio. Então, assim, sobe um servidor lá com vocês muito rápido, né? Então, acho que esses são pontos assim, que são extremamente importantes para a gente, que vocês atendem 100%, né? E que nos faz continuar essa parceria e querer ainda mais projetos pela frente, hein? Perfeito. Legal. Só é parceria quando tem uma via de mão dupla, né? E a gente vivencia isso, como eu disse agora há pouco, e isso é muito bom quando são com pessoas como vocês, uma parte técnica incrível, como o Conrado já comentou, e que isso se perdure por muito tempo. Perfeito, Legal. Muitíssimo obrigada. Obrigada pela participação de vocês, pela gente dedicação, pelo tempo. Obrigada. Né? Tem um tempo de estudo ali que a gente vai se prepara. Foi o primeiro podcast com vocês, então foi muito bom esse momento. Obrigado por todos os esclarecimentos. Newton, muito obrigada também pela condução do podcast. E convido vocês a conhecerem as redes sociais da Sigma, entrarem em contato, assim também como a da Winove, a gente lá no Instagram, no LinkedIn, Facebook, todas as redes sociais, acompanhem a gente, para que todas as inovações que a gente crie, tudo isso tem um propósito final que é em vocês, né? Então, se vocês estiverem acompanhando todas as plataformas, vai chegar mais rápido até vocês essas informações, e a gente vai estar sempre trazendo inovação, novas informações para agregar mais nas empresas de vocês. Então, muito obrigada e até a próxima. Obrigada, gente. Até mais. Muito obrigado. Tchau, tchau.